pelo que eu sinto, jovens, né, que estão fazendo curso de biblioteconomia interessados em catalogação. E quando fui convidada, eu fiquei realmente exultante, porque estão aqui, vamos dizer assim, os medalhões da catalogação, e de quem eu me aproprio dos conhecimentos para poder transmitir em sala de aula, lá na Fundação Escola de Sociologia e Política, e eles também ficaram muito contentes que eu viesse nesse encontro, porque, vamos dizer assim, estou representando o que a gente chama das faculdades isoladas, né? A gente sente que nós temos muitos representantes das universidades, que são realidades completamente diferentes da realidade das faculdades isoladas, onde o perfil do estudante de biblioteconomia é o perfil do estudante trabalhador, e eles têm grandes dificuldades em poder adentrar no mundo da investigação, né, da pesquisa, por conta das limitações que são impostas pela condição de trabalhadores que são e pelas limitações das próprias instituições. Lá na FESP e outras faculdades estão incentivando a investigação científica, e a gente tem visto muito entusiasmo por parte dos alunos de participar dessa nova, né, posicionamento de introduzi-los ao mundo da investigação, coisa que nas faculdades isoladas é bastante difícil de se conseguir, por força da condição deles. Mas eu não vim aqui falar da FESP nem dos nossos probleminhas, mas eu gostaria que vocês levassem em conta, né, os demais colegas que estão cursando as faculdades de biblioteconomia e as dificuldades que eles têm a mais em relação às universidades no estudo, né, da nossa profissão. Certo? E é com prazer também que me foi dado ser mediadora da mesa 4, que vai falar sobre, ou pretende-se discutir, a questão do ensino da catalogação. Então, vocês já perceberam que teve aí um pequeno conflito amistoso, e eu estou louca, sabe? Eu fiquei tão triste de ser mediadora. Só a única parte triste da mediação é que eu queria pôr mais lenha nessa fogueira, e eu tenho que ficar quietinha, né, professor Modesto? A gente tem que fingir que não está entendendo, né? Mas vocês vão me permitir só pôr mais esse graveto na discussão. Então é o seguinte, professora Memória está certa, professora Rosa está certa. Eu bebi muita informação dos livros da professora Memória, mas também, sem o estudo no documento original, não é possível entender descritiva, sobretudo descritiva. Então, quando ela fala com muita propriedade que o código, e a gente sente isso, ontem eu acompanhei pela internet a parte da tarde, que de manhã não foi possível, então duas coisas eu fiquei meio arrepiada, fiquei triste. Primeira, quem sabe consultar o código? Eu me arrepiei. Não, tem que saber porque tem índice. Se ele tem índice, se consulta o código pelo índice. Começa já daí. Segundo, a questão do código, vamos dizer assim, linguístico, né, do problema regional, o anglo-americano está dividido em duas partes. A primeira parte reflete a metodologia do Michael Gorman, que é o ISBD, que é a sintaxe que a Zaira falou com muita propriedade, e a segunda parte ele reflete a Conferência de Paris, que é aquele documento dos anos 60, que os anos 60, eu tenho um pé nos anos 60, né, dá para ver? Então, aquele documento que estabeleceu a estrutura do catálogo, que era um tal de fazer, não fazer, eu acho, eu penso,
Então, ele pôs ordem, literalmente ordem no galinheiro, sabe? Vamos fazer tais e tais entradas, e foi daí que veio o apelido do código da regrinha dos 3. Mas também por falta de interpretação, existe uma regra no AACR2 que veio tentar derrubar essa imagem do código da regra dos 3. A regra 2927 permite você fazer quantas entradas forem necessárias ou interessantes para o seu catálogo, desde que apareça na descritiva. Então, eu queria jogar, colocar esse graveto, porque eu estava lá, já estava todo mundo cansado, então eu não quis vir para frente. Então, eu peço desculpa dessa apresentação, que estou aqui para mediar e não criar caso, tá? De ter me prevalecido dessa posição. E vou chamar para discutir o ensino da catalogação, né? Princípios ou normas, eis a questão, né? Alguém vai dizer assim, pois, mas como, quando, por quê? E para isso, vou também apresentar a professora Terezinha, vocês me desculpem, eu tenho que ler, Terezinha Batista de Souza, que eu tive a oportunidade de conhecer no primeiro encontro, quando ela estava preparando a tese dela, lá em Portugal, sobre a análise dos conteúdos programáticos de representação descritiva em cursos de biblioteconomia e de arquivologia no Brasil e nos cursos de ciências da informação em Portugal. Prazer em vê-la, Terezinha. Muito bom para mim, tá? Tudo de bom. Acho que é vontade. Vou chamar as demais. Depois, o próximo trabalho é o ensino da catalogação, exatamente, que foi elaborado pela professora Eliana Serrão Alves Mei, que todos nós bebemos das suas fontes, né? A Elisa Campos Machado, que eu tive oportunidade de usufruir da companhia na FESP, né? Maria Tereza Reis Mendes, a professora Maria Tereza, que tem um livrinho muito legal sobre cabeçalhos de entidades e outros de descritiva, e a Naira Cristofoletti Pura Baiana, né? Silveira, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora, eu conheço. Então, agora vamos começar com a professora Terezinha, né? Isso. Certo? Está aí. Posso começar? Boa tarde a todos. Eu estou aqui, então, gente, para falar para vocês os resultados, né, da minha dissertação, da minha tese de doutorado, que eu fiz na Universidade do Porto, né, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Doutoramento, que eles chamam lá, em Ciências Documentais. E eu fiz, então, um estudo comparativo, né, dos conteúdos programáticos das disciplinas ou unidades curriculares, que eles chamam lá, que abordam conteúdos sobre representação descritiva. Eu só queria, assim, contextualizar um pouquinho, porque, a princípio, eu queria fazer o meu trabalho apenas na área de biblioteconomia, na área de catalogação, representação descritiva, no âmbito de documentos de biblioteca. Mas, como vocês vão ver ao longo dessa apresentação, que lá em Portugal não existe cursos separados, né? Não existe o curso de biblioteconomia, que forma bibliotecários, e não existe o curso de arquivologia, que forma arquivistas. Existe, sim, as licenciaturas em ciência da informação, que formam numa única via, né, o profissional para trabalhar em arquivo e o profissional para trabalhar em bibliotecas. Então, aí a minha orientadora, obviamente, me dirigiu, né, para eu também estudar algumas questões sobre a descrição arquivística, né, como que os cursos, tanto os cursos brasileiros como os cursos portugueses, abordam as questões, né, de representação descritiva, ou seja, a descrição de documentos arquivísticos.
A princípio eu fiquei assim meio resistente, né, porque a minha área é biblioteca, sempre trabalhei com representação descritiva de documentos de bibliotecas, mas, né, eu achei que seria um desafio e também, então, acabei, né, também estudando as questões de documentos de arquivo. Aí, para eu conseguir, né, uma amostra, né, de cursos, né, para trabalhar, eu tive que, então, fazer um recorte, porque Portugal é um país pequeno, tem apenas 11, né, à época tinha 11 licenciaturas, né, em Ciência da Informação, hoje já tem mais uma, são 12, mas à época da minha recolha de dados era 11. E o Brasil tem 43 escolas, também à época tinha, né, 43 escolas de biblioteconomia. Então, estava assim muito, né, muito diferente aí a quantidade de cursos. Então, o que eu fiz? Eu peguei os cursos brasileiros que abordam, que tem as universidades, né, brasileiras que mantêm o curso de biblioteconomia e de arquivologia. Né? Na época, então, tinha 8, hoje acho que já tem mais, não sei se são 9 ou 10, mas na época tinha 8 cursos, 8 escolas, né, que mantêm biblioteconomia e arquivologia. E Portugal tinha 11, mas 2 escolas não entraram, né, no estudo, porque uma delas era uma licenciatura recente, e ainda não tinha sido, né, não tinha número de alunos suficientes ainda para iniciar a licenciatura, e uma outra que também era recente e que ainda não tinha chegado nos conteúdos de representação descritiva. Então, na verdade, eu utilizei para o meu estudo 8 escolas, 8 cursos, né, portugueses, e 9 cursos portugueses e 8 cursos brasileiros. Tá? Só para contextualizar um pouquinho. Então, eu vou falar dos objetivos, né, do meu trabalho, como é que isso se realizou, quais foram, então, os cursos portugueses, os cursos brasileiros que entraram no estudo, as nomenclaturas utilizadas, né, nas unidades curriculares pelos cursos portugueses, pelos cursos brasileiros de arquivologia e de biblioteconomia. Os principais resultados, né, que eu levantei nos cursos portugueses, também nos brasileiros, e as principais semelhanças ou diferenças entre o ensino de representação descritiva em Portugal e no Brasil. As principais contribuições, né, do trabalho, algumas recomendações, né, que foi me permitido fazer, né, após o estudo, e as sugestões, né, de trabalhos futuros nessa área que poderiam ser desenvolvidos. Bom, com relação aos objetivos, gente, o que mais assim, me motivou foi mesmo a questão de trabalhar com a descritiva, de gostar, né, de ministrar as aulas de descritiva. E as mudanças, né, que estão ocorrendo, que a gente está discutindo aqui, todas essas questões, né, de novo código, de FRBRs, né, as tecnologias aplicadas à descritiva, enfim. Também eu tinha muita curiosidade em saber como é que é a formação do arquivista e do bibliotecário num outro país. Né? E a escolha por Portugal foi uma série de facilidades que eu tive, né, para fazer o curso lá. Contribuir com o estado da arte também, né, nesse sentido, porque no Brasil, se a gente acha que é pouco, Portugal menos ainda. Então, quem teve a oportunidade de ler a minha tese, eu até abordei coisas ali que, na minha opinião, eu não precisava falar muito da evolução histórica, por exemplo, né, dos catálogos, da catalogação, porque a gente já tem várias contribuições, né, em livros, em textos, né, sobre isso, mas a minha orientadora me colocou que Portugal tem mais carência ainda do que no Brasil de literatura na área, né? E contribuir para uma possível padronização de conteúdos, né, ministrados nos cursos de ambos os países. Também verificar semelhanças ou diferenças entre os conteúdos ministrados, né, no que tange ao ensino de representação descritiva. Caracterizar os cursos envolvidos, né, bem como apresentar sua estrutura curricular. Então, desses cursos que eu levantei, né, os brasileiros e os portugueses,
eu coloquei na tese assim, toda a história do curso, toda a caracterização, né, do curso e as unidades, todos os programas, né, foi até feito um volume à parte, né, volume 2, só dos programas das unidades curriculares, né, de todas as escolas. Então, na verdade, são 24 cursos, né, e vocês vão ver aqui que cada curso, às vezes, alguns têm uma disciplina só, outros têm 2, outros têm até 3, então foi preciso fazer um volume à parte assim, de todos os conteúdos programáticos, os planos de ensino, né? E verificar quais as normas utilizadas nos cursos brasileiros e portugueses para a descrição de documentos de arquivos e documentos de bibliotecas, né? Bem, esse trabalho ocorreu entre 2007 e 2008, então gostaria de deixar bem claro aqui que alguns dados levantados aqui já estão até modificados, né, algumas para melhor, inclusive, né, vocês vão ver que, inclusive, na instituição onde eu trabalho, onde eu ministro aula, o curso de arquivologia, pelo que eu detectei, né, no estudo, já acatou, né, e mais para frente eu vou falar onde, então, alguns conteúdos programáticos, com certeza, já foram modificados, né? A Universidade Federal Fluminense, por exemplo, né, estava, à época, já mudando, então, eles nem puderam, né, me passar, porque eles já estavam alterando, né, os planos de ensino. Então, provavelmente, já tem algumas mudanças depois disso aqui. Então, para levantar os cursos, em Portugal, eu usei, né, o site oficial da Direção-Geral do Ensino Superior, que está aí, e no Brasil eu usei o site da ABCIM, que lá, né, todos conhecem, vem todas as escolas, endereços e tudo. Em seguida, né, a obtenção desses planos de ensino e dos programas das unidades curriculares, então aí alguns eu conseguia via internet, outros eu tive que pedir para as próprias escolas, outros para os colegas, né, que me enviaram, porque a gente tem uma certa dificuldade de né, conseguir esses dados. E depois foi feita uma análise, né, em cima desses documentos. Bem, com relação aos cursos portugueses, são esses daí, né, os 9 cursos, né, com as suas respectivas instituições. Então, vocês percebam que lá é licenciatura em Ciência da Informação e há uma diversidade bastante grande do nome, né, dos cursos, né? Então, na verdade, acho que tem 2 só que não tem nem 2 iguais, são todos, só o 3 e o 4 aqui, né, que Ciências da Informação e da Documentação, que são o mesmo título. Depois, os nomes, né, dos cursos são diferentes, né? Não é igual aqui, que é Biblioteconomia, Arquivologia, só 2 universidades do meu estudo, que é Biblioteconomia e Documentação, que ainda mantém, né? Mas a maioria é Biblioteconomia e Arquivologia, né? Então, lá tem uma diversidade bastante grande, assim, pela quantidade de cursos, pelo tamanho do país, de nomenclatura, né? Olha, vejam, então, esses foram os cursos, né, que entraram no meu estudo. Essas são as universidades que mantêm os 2 cursos, Biblioteconomia e Arquivologia, né? E até essa altura, depois disso tem mais, acho que 1 ou 2 que já, a UFMG mesmo já entrou depois disso, o curso de Arquivologia, né? Mas até aqui, né, não tinha ainda. Então, foram esses os cursos, as universidades que entraram no meu estudo. Então, gente, aqui tem a nomenclatura das unidades curriculares, né, dos cursos portugueses. Então, vocês também percebam que não tem um padrão assim, né, não se repete muito. Né, o que mais eles usam, né, como nomenclatura das unidades é organização e representação da informação. Né. Só uma universidade, né, que é essa número 8, cujo curso é Documentação e Arquivística, que usa a nomenclatura catalogação, né? O nome da unidade curricular é catalogação. Os demais é tratamento e análise da informação, recuperação e difusão da informação, né? E descrição bibliográfica, né? Então, tem assim, uma diversidade bastante grande
nome, né, das disciplinas. Com relação aos cursos brasileiros de arquivologia, então, aqui é que eu tive uma surpresa, porque na biblioteconomia a gente tem bem claro isso, já, né, é uma coisa que já está bem definida. Todos os cursos têm pelo menos uma unidade, né, a tratar de representação de documentos de biblioteca, né, a tratar de descrição de documentos de bibliotecas. E nas outras universidades, só a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, da amostra que eu tive, é que tem uma disciplina especificamente, né, a tratar de descrição arquivística, que aí trabalha a norma, a ISAD, né, que é de descrição arquivística. A Universidade Estadual de Londrina, que é onde eu trabalho, né, não é porque eu estou lá que eu vou esconder isso, não possuía até essa altura nenhuma disciplina que trabalhasse descrição arquivística, né? Então, eu olhei todos os programas, olhei a bibliografia, não tinha um programa que trouxesse na bibliografia, pelo menos citar a norma, né, a ISAD. Então, antes mesmo de eu concluir o estudo, né, eu conversei com a coordenadora do curso e ela já tem uma disciplina agora que tem esse conteúdo, né? E a Universidade Federal Fluminense também não, né? Isso, gente, eu estou falando do que eu vi nos programas, tá? No conteúdo programático do plano de ensino e na bibliografia. Pode ser que algum professor, dentro desse rol de disciplinas aqui, aborde, mas eu não sei, eu fiz, né, o resultado foi em cima daquilo que eu vi, né, que eu constatei. Então, a Universidade de Brasília, por exemplo, né, em duas disciplinas, trata, né, de descrição de documentos de arquivos em arquivo permanente 1 e 2, então vem bem ao encontro do que a Belotto fala, né, que a descrição arquivística, né, deve ser feita em documento permanente, não documento que está em uso, né, corrente. Então, essas são as universidades que fizeram parte do estudo e que traz aborda, né, a questão de descrição de documentos de arquivo. Tá? Aqui estão, então, as unidades curriculares dos cursos brasileiros de biblioteconomia. Então, aqui estão as siglas das universidades, né, e, então, algumas universidades usam alguns cursos, né, catalogação 1, catalogação 2, outras simplesmente catalogação, outras representação descritiva, né, a maioria atribui a nomenclatura, né, de representação descritiva. E aqui também, então, dá para a gente já ter uma percepção do que, de quantas disciplinas e qual a carga horária, né, que há nos cursos. Então, é uma diversidade grande, né? Tem cursos que tem 270 horas destinadas ao ensino de representação descritiva, tem outros que têm apenas 60 horas, né? O mínimo aqui é 60 horas, e o máximo aqui, somando a Unirio, é privilegiada, né? Tem ali uma carga horária bastante grande, tem introdução à catalogação 1, 2 e 3, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, de representação descritiva A, B e C. Então, assim, isso que era um dos meus objetivos também, né, que isso fosse mostrado e que despertasse, né, uma padronização, ou pelo menos um equilíbrio, né, nessas cargas horárias. Porque como que uma escola, um curso com 60 horas ensina a representação descritiva, gostaria até de, né, se tivesse algum representante aqui que pudesse falar, e outros, né, precisam de mais carga horária. A minha instituição tem essa carga horária que vocês estão vendo aí, representação descritiva 1 e 2, e depois tem mais 60 horas, que são, né, das tecnologias aplicadas à representação descritiva, e assim mesmo a gente acha que é pouco, né? Às vezes ainda falta algum carga horária para algumas coisas. Então, essa diversidade, né, de carga horárias e de número, né, de disciplinas também me chamou a atenção.
Bem, com relação aos cursos portugueses, todos eles oferecem ao menos uma unidade curricular, né, de conteúdo que contempla a representação de documentos. Então, como eu disse no início, eles não têm cursos separados, né, licenciatura em Ciência da Informação e que forma o profissional para trabalhar tanto em arquivos como em biblioteca. Então, é uma experiência que eu percebi que lá deu certo, né, de formar um profissional por uma única via. Duas licenciaturas portuguesas não contemplam normas de descrição arquivística. Então, no programa, isso agora, no caso dos cursos portugueses, é um pouco mais sério, porque eu peguei a amostra toda, né, a 100% dos cursos, praticamente, né. Então, se forma o profissional para trabalhar tanto em biblioteca como em arquivo, como que o profissional está saindo, então, sem conhecer norma de descrição arquivística? Né? Então, aí eu fiquei também um pouco preocupada. Percebe-se que a ênfase maior está no ensino de descrição de documentos. Então, a descrição arquivística ainda está, né, parece que ainda está sendo pouco abordada, não sei o que está acontecendo ainda, que existe a norma, a ANOBRAD, né, que é a norma de descrição arquivística brasileira, existe a ISAD e outras, né, também de descrição arquivística, que já estão publicadas e os cursos ainda não estão, parece-me que não estão ainda, né, se preocupando muito com a descrição arquivística. A descrição de documentos de biblioteca já está, todos os cursos têm, pelo menos uma disciplina, né? Então isso já é bem mais claro, né? A maioria, lá em Portugal, né, a maioria dos cursos, 100% mesmo, não usa como instrumento de apoio o Código de Catalogação Anglo-Americano. Então, lá não tem Código de Catalogação Americano. Nem na biblioteca a gente encontra. Lá eles usam as ISBDs, né? Então, quando vai ensinar catalogação de livros, usa a ISBDM. Quando vai catalogar de periódico, usa a referência periódico. Quando vai catalogar outros materiais não convencionais, enfim. Eles utilizam as ISBDs, né? E eles têm um código próprio de catalogação, que é as regras portuguesas de catalogação, né, que foi elaborado com base nas ISBDs. Né? Então, eles não usam a CR2. Eles também têm uma norma, assim como o Brasil tem, né, uma norma de descrição arquivística, a nossa é a ANOBRAD, e a deles é orientação para a descrição arquivística, é a norma portuguesa de descrição arquivística. A maioria das licenciaturas não aborda as questões referentes aos novos modelos conceituais. Então, embora nós estamos ainda, né, iniciando as discussões, né, os FRBR já um pouquinho mais, né, percebi que algumas escolas já trabalham, né, esse modelo conceitual, mas algumas escolas lá em Portugal não estão falando ainda nisso, né? Ninguém fala em FRBR, ninguém fala em RDA por enquanto, né? Até a altura da minha pesquisa ninguém falava, né? Só mesmo duas escolas, né? Que é a Universidade de Coimbra e a Escola Superior de Estudos Industriais de Gestão, que falam, que já contempla lá no conteúdo programático da disciplina FRBR. Dentre os cursos portugueses, os que apresentam proposta mais completa, né, no que tange ao ensino de representação descritiva, são a licenciatura em Ciências, Tecnologias, Documentação e Informação da ESEG e a licenciatura em Ciências da Informação Arquivística e Biblioteconômica da Universidade de Coimbra. Essas são as duas assim, que trabalham bem mesmo as questões de representação descritiva. Com relação aos cursos brasileiros, apenas 3 cursos contemplam disciplinas especialmente a tratar de normas de descrição arquivística, que é a Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Marília, tem uma disciplina especificamente para isso, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo que o programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o que melhor reflete o ensino de normalização arquivística. É o programa, assim, que está perfeito, né? Os cursos da Universidade Federal da Bahia
da Universidade de Brasília e a Federal do Espírito Santo demonstram abordar superficialmente. Então, gente, assim, pelo programa que eles me apresentaram, né, lá no finalzinho tem alguma coisa sobre ISAD. Né, então, não está instrumentalizando o aluno, né, no uso da norma. Né. Então, assim, pelo programa, a gente percebe que não está. Né. E a norma brasileira de descrição arquivística, a NOBRAD, é pouco trabalhada. Em alguns programas, mesmo dessas que tem, né, uma disciplina própria, não aparece. Em alguns programas, a NOBRAD não aparece. Né? Então, é estranho também, né, porque existe a norma e ela foi apresentada em vários eventos, né, da arquivologia, e foi amplamente discutida antes de ser publicada. Né? Ainda com relação aos cursos brasileiros, os cursos da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Federal Fluminense não abordam conteúdos referentes à representação descritiva em arquivos. Da UEL já foi corrigido, tá, gente? Da Universidade Federal Fluminense pode ser também, porque eles estavam modificando toda a grade curricular dos dois cursos e parece-me que eles estavam colocando uma disciplina num tronco comum, né, para a biblioteconomia e arquivologia. Bem, com relação à descrição de documentos de biblioteca, 100% dos cursos, né, contemplam ao menos uma disciplina, né, que trata da descrição de documentos de biblioteca. Então, como vocês viram naquele slide anterior, algumas instituições têm, alguns cursos têm 2, 3, né, e pelo menos umazinha lá de 60 horas tem. E o código é o ACR2. Todas as escolas trabalham com ACR2. Os conteúdos sobre representação descritiva nos cursos de biblioteconomia são bastante semelhantes. Então, assim, observei que os conteúdos são muito parecidos, né? Entretanto, a maioria ainda não está abordando algumas tendências, né, como, por exemplo, o modelo conceitual FRBR. Mas isso, a gente até, apesar de que isso já está há uns 10 anos, né, gente, mais ou menos, né, se falando em FRBR, então eu acho que já estava na hora de todas as escolas estarem, né, trabalhando isso, né, inserindo nos conteúdos isso. O que eu percebi assim, de semelhanças ou diferenças? Né? A principal foi que lá em Portugal a formação é integrada, né? Como eu disse, um curso forma os dois profissionais, e no Brasil acontece em separado, né? Biblioteconomia forma bibliotecário, arquivologia forma arquivista. No ensino da representação descritiva, em ambos os países, as questões estão mais nas questões biblioteconômicas do que nas arquivísticas. Então, eu acho que já está na hora de ter um equilíbrio, pelo menos. Né? Se ensina tão bem, né, representação descritiva de documentos de bibliotecas, e porque há tantas falhas no ensino da representação descritiva de documentos de arquivo. Né? Em ambos os países, o ensino de representação descritiva continua muito focado no ensino tradicional. Então, ainda continua sendo bastante tradicional assim, o ensino, algumas. Eu observei apenas os conteúdos programáticos, né? Eu não conversei com os professores, com os docentes, né, se ainda ensinam a ficha manual, se já está só no automatizado, enfim. Mas, pelo conteúdo programático, eu cheguei à conclusão de que ainda é muito tradicional. Brasil e Portugal adotam instrumentos diferentes, né, para o ensino da representação descritiva no âmbito de bibliotecas. O Brasil a CR2 e o Portugal as ESBDs. E as regras portuguesas. Né? Entre os cursos de biblioteconomia brasileiros, não há um consenso entre número de disciplinas e de carga horária. Em Portugal, isso é mais equilibrado. Então, lá a carga horária é bem semelhante. Né? Não tem essa disparidade que tem aqui. Em ambos os países, a maioria dos cursos não está abordando os novos desenvolvimentos teóricos, né? Então, se o Brasil também não está, Portugal também não, e o novo código também não, né? O RDA não se... Embora, como a Zaira colocou, né? Que ainda nós estamos discutindo, ainda tem, agora que saiu a tradução, não se sabe se vai adotar ou não, né? Está com todas as questões que ela muito bem colocou, mas eu acho que nossos alunos precisam saber. Né? A gente precisa dizer para eles, olha, está tendo uma discussão aí sobre a RDA, o novo código, enfim. Né? Então, algumas escolas não estão falando nada ainda. Então,
pelo menos informar, né, e colocar os alunos ao par disso, acho que tem que ser feito. A maioria dos cursos de arquivologia não possui em sua grade curricular uma disciplina específica, né, para o ensino de descrição arquivística. Ambos os países possuem suas regras nacionais de descrição arquivística, né, então, não tem Código Nacional de Catalogação, mas de descrição arquivística tem, né, tanto o Brasil como Portugal. Portugal possui, né, o seu código de catalogação, que é a RPC, e o Brasil não possui, e pelas discussões eu acho que não, né, Zaira? Pelas pimentas que ela colocou, acho que não. As unidades curriculares voltadas ao chamado tratamento técnico de documentos, né, sempre existiram e sempre existirão nos currículos dos cursos da área de ciência da informação em qualquer país. Então, muda-se currículo, diminui carga horária, aumenta a carga horária, muda o projeto político-pedagógico, né, muda a grade curricular, mas nossa disciplina está lá garantida, né? Nossos conteúdos estão lá sempre, né? Pode até mudar o nome, catalogação descritiva, representação descritiva, só catalogação, enfim. Mas em todo o currículo tem, né, aparece a disciplina. O ensino e a aplicação de instrumentos normativos é uma necessidade, né, que visa proporcionar o acesso à informação, entretanto, continuam muito tradicionais, ou seja, voltados ao ensino da técnica. Os cursos brasileiros de português necessitam rever, né, o ensino da representação descritiva diante desse novo cenário que está aí, que foi discutido aqui, né, nesse evento, nas palestras anteriores. É desejável, né, que haja um equilíbrio nas cargas horárias destinadas ao ensino de representação descritiva. E eu considero a situação ideal, porque eu vivenciei isso lá e eu vi que isso foi uma iniciativa, né, que deu certo em Portugal e que é formar os profissionais para trabalhar em arquivos e bibliotecas por uma única via. Embora eu acho que isso mereça um novo estudo, né, dá aí uma tese de doutorado, discutir isso, né. A gente sabe que existe uma resistência muito grande, né, em se transformar os nossos cursos num curso, por exemplo, de ciência da informação, que forma os dois profissionais. Eu sei que há muita resistência, tenho lido, né, alguns teóricos, professores da área, não concordam, mas eu seria uma das que seria a favor. Ou que pelo menos existisse um tronco comum, né, que a maioria dos cursos já estão fazendo isso, pelo menos um tronco comum de disciplinas para os dois cursos, né, isso aí já ajudaria muito, já seria um avanço, né. Bom, as principais contribuições do meu trabalho, né, foi um mapeamento que foi feito das licenciaturas em Ciência de Informação em Portugal, relata o contexto de produção das normas, né, de descrição e práticas que a precederam, então, né, toda a revisão de literatura, tudo foi feito, né, a respeito disso também. Mostra a deficiência no ensino de descrição arquivística à luz da ISAD, mostra a necessidade, né, de termos revisões constantes, né, dos nossos conteúdos programáticos, né, então a gente, diante de tanta evolução, diante de tanta, né, de tecnologias, de tudo que foi discutido aqui, cada vez mais a gente tem que estar sempre atualizando, né, os nossos programas, né, os nossos planos de ensino. Abre espaço para outros questionamentos, né, sobre o ensino de representação descritiva, principalmente com relação à harmonização curricular, né, entre os cursos. Prova que é possível e válido a formação do profissional da informação por uma única via. E algumas recomendações, né? A catalogação não pode ser feita de forma isolada. Isso deve ser ensinado aos estudantes, né, nas unidades curriculares pertinentes. Buscar o equilíbrio entre a teoria e a prática, né, e esta última, né, fundamentada em uma base teórica. No âmbito da catalogação descritiva, os cursos devem atualizar seus conteúdos programáticos, tendo em vista, né, os novos desenvolvimentos teóricos. Formar grupos de trabalho e fóruns que propiciem discussões e trabalhos conjuntos, né, como esse aqui. É necessário se fazer uma interligação entre aqueles que formam e aqueles que irão absorver os profissionais oriundos dessa formação, porque às vezes a gente muda os nossos projetos políticos pedagógicos, mas a gente não vê lá o mercado de trabalho como que está,
qual é o profissional que o mercado de trabalho está necessitando, né? Então, às vezes, a gente se preocupa muito com as novas tecnologias, em preparar os profissionais para pesquisa, ou fala-se muito em gestão da informação, gestão do conhecimento, e, às vezes, quando o profissional vai para o mercado de trabalho, numa biblioteca escolar, por exemplo, numa biblioteca pequena, ele não sabe fazer catalogação, não sabe fazer descrição, porque as disciplinas foram muito voltadas para outros assuntos e não formou a essência da profissão, né? Eu me preocupo um pouco com isso. Onde que eu parei aqui? Que os docentes responsáveis, né, pelas unidades de catalogação não a vejam apenas como técnica, mas aumentem a massa crítica da área, né, por meio de novas pesquisas e disseminações, né? Então, já aumentou bastante de uns anos para cá, né, os trabalhos, as pesquisas as dissertações e teses, né, nessa área, e também TCCs, né, os alunos parecem que estão se interessando um pouco mais e já estão tendo como tema, né, a catalogação. E como sugestões, né, de trabalhos futuros, estudar a viabilidade da fusão dos cursos de biblioteconomia e arquivologia no Brasil, ou ao menos que haja um tronco comum, né? Também os impactos provocados pelos novos desenvolvimentos teóricos e sua implicação no ensino, né, nomeadamente os FRBR, que está mais agora se falando, se estudando, se aplicando, né? E um estudo sobre o mercado de trabalho, né, para delinear diretrizes e conteúdos acadêmicos, né, visto que a era atual é de constante mutação. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Agradecemos a exposição da Terezinha.